Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like aqui no episódio que o YouTube ajuda a recomendar o nosso podcast e os episódios como algo relevante e assim você reforça o meu comportamento de voltar aqui e continuar gravando para vocês. Tentamos sempre trazer informações relevantes para a sua vida, baseado em ciência ou experiência de vida de um atleta, de um empresário, para tentar enriquecer a sua rotina e a sua aquisição de conhecimento na internet, que nós sabemos que às vezes, ou talvez nos últimos anos, em boa parte das vezes, ela acaba te passando informações incongruentes, incorretas e muitas vezes não relevantes. Então, valorize o nosso trabalho que é gratuito para você e dê o like, é de graça para você curtir esse episódio, mas para nós ajuda bastante. Estamos aqui com a Probiótica, nosso patrocinador do Wesley Podcast. Se você precisar de suplementos, você pode entrar lá no site da Probiótica e conseguir sua creatina, seu whey protein, gel carboidrato, carboidrato em pó para quem é do Endurance, com desconto utilizando o cupom ESLEN. Beleza? E no episódio de hoje, um episódio muito pedido. As pessoas pediram muito esse episódio. Falaremos sobre gestação, sobre parto, que inclusive sou uma das pessoas que recentemente passaram por essa experiência, então eu decidi trazer aqui para vocês a médica que ajudou eu e a Mayara, minha esposa, a passar por essa experiência, a doutora Cristiane Santos. Cris, obrigado pela presença demais. Se apresente aí, você é médica com residência em... Eu sou médica ginecologista e obstetra e especialista em medicina fetal, que é uma subespecialidade, né, dentro da obstetrícia, que se dedica especialmente a gestações de alto risco e hoje é o cuidado dos dois, né, da mãe e do bebê. Boa. Deixa eu te perguntar, acho que vamos começar por esse tópico especialmente, que é muito provavelmente as pessoas que procuram essas informações na internet são mamães e papais que estão dentro de uma gestação que pode ser de alto risco. O que é uma gestação de alto risco? Porque quando eu estudei neuroembriologia, a formação do feto parece que tudo vai dar errado, porque é neurônio migrando para lá, neurônio migrando para cá, a formação de não sei o que, placa não sei aonde, o coração forma os ossos de uma placa parecida, e eu falei, meu Deus, que não tem como dar certo. Existe uma gestação de não alto risco e uma de alto risco? Existe. Então, a gente classifica as gestações assim, risco habitual, ou risco aumentado, ou alto risco, né? E hoje, com o advento das mulheres estarem no mercado de trabalho e adiando cada vez a maternidade, a gente tem tido mais gestações de alto risco, né? E a gente tem o que são os fatores de risco. E o que é considerado gestação de alto risco? Por exemplo, idade materna acima de 35 anos ou abaixo de 18, gestações provenientes de reprodução assistida, então fertilização in vitro, obesidade materna, diabetes, hipertensão. Temos outros fatores, por exemplo, se a mulher tem histórico de cirurgia bariátrica, se tem histórico de trombofilias, que são alterações de fatores de coagulação. Tudo isso são fatores de alto risco. O mais comum, imagina, que você vê no consultório é 35 anos. O mais comum. 35 anos. Porque, realmente, como é que a mulher formar, entrar no mercado de trabalho, fazer todo aquele negócio e vai ter filho antes dos 35, né? Hoje a gente... É raro receber no consultório uma gestante com menos de 30 anos, né? Para nossa tristeza, digamos assim. Porque do ponto de vista biológico, e isso que tu falou, assim, embriológico, o momento melhor para nós gestarmos seria dos 20 aos 30 anos. Porque o nosso corpo está no ápice da nossa idade reprodutiva. Eu falo sempre no consultório, se a gente parar para pensar que a mulher começa a menstruar aos 12, 13 anos e deixar para gestar com 37... Tu tem aí 25 anos de idade reprodutiva e tu tá há 13 anos da tua menopausa. Perfeito. Então tu tá muito mais perto da menopausa do que do início. E quais seriam os grandes riscos, digamos assim, do 35 para cima, conforme os anos forem passando, o risco vai aumentando? Conforme os anos vão passando, os riscos vão aumentando. Então, e o que rola? Tipo, pode ser que o bebê tenha dificuldade de sair ou formação? Qual que é o... Os principais riscos aumentados são de bebês mal formados, né? Então,
a mulher, ela nasce com seus ócitos, né, com seus óvulos, e eles vão ao longo dos anos sendo recrutados. Então, os nossos óvulos, eles envelhecem, infelizmente. E pelo envelhecimento dos óvulos, a gente vai ter um risco aumentado de defeitos no bebê, de aneuploidias, malformações estruturais também. Além disso, a gente tem risco aumentado aí de desenvolver uma pré-eclâmpsia, de desenvolver um diabetes gestacional, e isso já em função do envelhecimento celular mesmo, né? Que, digamos assim, se a pessoa está assistindo tem 40 anos, ela consegue ter filho? Consegue, e eu atualmente tenho no meu pré-natal 4 gestantes com mais de 40 anos e que foram reproduções naturais, não foram reproduções assistidas. Conseguiu engravidar normal. Conseguiram. A gente sabe que diminui a chance de... Para tu teres uma ideia, uma menina de 25 anos, a cada mês, ela tem a chance de engravidar ao redor de 25%. Quando eu pego uma mulher com mais de 40 anos, a chance dela engravidar a cada mês é 5%. Nossa. Muito baixa. Tem que tentar... Por isso que a gente conhece pessoas com 40, 39 anos tentando há 2 anos. Exatamente. 2 anos e meio. Realmente é uma chance bem mais baixa. E Cris, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer nessa idade mais avançada para evitar que a criança nasça com algum problema devido ao risco de gravidez? Então, a gente fala muito numa coisa que se chama epigenética, né? Então, a gente tem a genética e a gente tem os fatores ambientais que vão interferir. A genética a gente não controla muito, então... Essa questão do envelhecimento dos gametas, né, tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides, a gente não vai conseguir interferir muito. Mas os fatores ambientais a gente pode sim controlar. Então, uma mulher que tenha bons hábitos de vida, uma mulher que pratique atividade física regularmente, que esteja dentro da faixa de peso ideal, que durma bem. A gente negligencia muito o sono, né, Eslen? Eu sei que tu fala bastante sobre isso. E hoje essa é uma das minhas perguntas no consultório, assim, como é que é o teu sono, como é que tu dorme? Alimentação, uma alimentação equilibrada, baixa ingesta de produtos industrializados, processados e ultraprocessados. Esses são os fatores epigenéticos que podem sim contribuir para que uma mulher com mais de 40 anos tenha uma gestação mais saudável. Boa. Exercício físico, você comentou ali na gravidez, né? Pra galera que está eventualmente assistindo, tá grávida, como é que funciona a recomendação? Pode fazer? Até que idade? Então... Atividade física na gestação não só pode, como deve, né? Exceto em situações muito peculiares, muito especiais, a mulher deve manter atividade física regular ao longo de toda a gestação, até o dia antes de nascer. Semana passada eu fiz um parto de uma médica também, e ela disse que no dia anterior do parto dela ela tinha jogado 1h30 de basquete. Caramba, basquete ainda. De basquete ainda. Não sei como é que ela consegue, porque ela tinha uma bola de basquete dentro da barriga, né? Mas ela conseguiu. Então, assim, são poucas as situações que a gente vai restringir a atividade física na gestação. Então, placenta prévia, que é uma coisa que aumenta o risco de sangramento, ou quando tem risco de parto prematuro. Se não... a atividade física ela só tem benefícios, ela vai diminuir riscos de pré-eclâmpsia, risco de diabetes, risco de obesidade, e também ela melhora a perfusão uterina, então melhora o aporte de sangue lá para o útero e para a placenta, né, para que esse bebê receba mais nutrientes e mais oxigênio. Boa. Imagino também que a pessoa que tenha um core fortalecido, ou sei lá, acho que o core fortalecido, imagina que ajude até na hora do parto, né? Se for normal. Com certeza. Porque, na verdade, a força do parto, né, ela é uma força abdominal. Então, a gente tem que ter prensa abdominal para que tenha um bom trabalho de parto. Então, a gente sabe que mulheres que são atletas, que mantêm a sua atividade física regular ao longo da gestação, elas vão ter um trabalho de parto e um parto muito melhor. Além disso, o trabalho de parto ele é dinâmico, a nossa pelve ela é dinâmica. Então, quanto mais a mulher se movimenta ao longo da gestação, mais chance desse bebê conseguir se encaixar da melhor forma no trajeto do parto, que a gente chama. Mulheres sedentárias são péssimas parturientes. Interessante. Deixa eu te perguntar também, a Mayara, que você acompanhou durante a gestação, minha esposa... Teve um momento ali que a gente foi lá numa consulta com você e você falou, que bom, o bebê virou. Ele tá de cabeça para baixo, né?
Como é que é, tipo assim, o bebê... Agora, curiosidades bobas de quem não estudou nunca isso e não sabe como funciona. Presta atenção aí, Gabi, você vai gostar dessas informações. O bebê fica dentro do líquido, né? É Sim. isso, né? Sim. E aí, como é que funciona o líquido? Tipo, ele fica engolindo o líquido? Sim. O líquido da cavidade amniótica, ele é composto por urina e por transsudação, que seria mais ou menos a nossa transpiração, assim. Então ele fica envolto numa água com sangue e com suor e xixi. Suor e xixi. E ele engole. Sim, ele engole seu próprio xixi e ele faz xixi de novo e assim é o ciclo. Engole o próprio xixi. Exatamente. Caramba, e como é que ele pega oxigênio pelo cordão? Tudo pelo cordão. Então, todos os nutrientes e oxigênio, tudo de bom e de ruim que chega, é tudo pelo cordão umbilical. Né? O bebê não come, o bebê não respira dentro da barriga. E todas as trocas são através de um órgão incrível que se chama placenta, né? Que é um órgão que é do bebê. Então, a placenta é formada, lá como tu falou lá da embriologia, de um desses folhetos, né? Que é o ectoderma, que ela vai ser formada ali e ela fica grudada no útero materno. E todas as trocas, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê, eles só se cruzam e as trocas são feitas nos capilares placentários. Na placenta. E aí tudo que a mamãe... Então o bebê ele consegue pegar o que está circulando no sangue da mamãe. Não é nada que envolva, sei lá, para pessoa mais leiga que não sabe zero, que sabe zero disso, não é nada tipo, a comida não passa por dentro da placenta e tal. É tudo... A mãe faz todo o filtro, toda a digestão e passa pro bebê depois. Só os nutrientes. E o oxigênio também vai por dentro do cordão umbilical. Por isso que ele bebe água. E aí tudo que sai de ruim do bebê e o CO2 do bebê, tudo volta para a mãe para ser processado. Na verdade, volta para a placenta para ser processado na placenta. Então, o sangue do bebê, ele circula entre a placenta e ele mesmo. Então, no caso, a mãe que tem alguma deficiência no sangue, tipo ferro, vitamina, etc., como tem uma esponjinha ali sugando o sangue também, é meio que isso, né? É um negócio meio parasitário, assim. Fica lá puxando as coisas da mãe. Imagino que sem a criança, a mãe estava com ferro ou vitamina já um pouco mais deficitária. Quando entra a criancinha puxando mais, a tendência é que isso caia. Exatamente. Então, o bebê, ele vai depletar as nossas reservas nutricionais, sim. E por isso é tão importante que a mulher tenha bons hábitos antes e durante a gestação, né? Claro que a gente sabe, assim, o bebê ele vai sugar absolutamente tudo da mãe. Então, a prioridade vai ser o bebê. Por isso que a gente vê, assim, mulheres moradoras de rua, usuárias de droga e tudo. Ainda assim, o bebê se desenvolve nesse ambiente super insalubre, né? Porque ele vai tirar tudo que ele pode da mãe, sim. Olha, no caso, então, se tiver ali vitaminas e ferro circulando, ele deixa a mãe fica... O corpo da mãe fica com a negligência e o organismo prioriza o bebê. E sabe uma coisa interessante, Eslen, que poucas pessoas sabem, né? A circulação nossa, né, tem sangue venoso e arterial. E a circulação do feto não existe sangue venoso e arterial. Então, a circulação, o nosso sangue, ele tem 95% de oxigênio. O bebê, 60%. O bebê tem o sangue misturado. Essa separação, ela só ocorre depois que a gente nasce. Na vida fetal, a gente tem 3 comunicações que vão misturando o sangue venoso no arterial. Olha só que interessante. E como é que funciona? Por exemplo, o bebê dentro, ele estava com o cordão umbilical e ele estava... Essa é uma das coisas que eu mais acho estranha. Ele estava bebendo água. Tipo, meio, sei lá, não é afogado, mas estava... Não sei exatamente como, né? Fica aquilo ali passando. E aí, a hora que ele sai lá no parto, né? Cesárea ou normal, aí ele respira. Tipo, como é que funciona isso? Porque não tinha ar dentro da boca dele. Não tinha. Era só líquido. Qual que é o... Porque me parece um negócio agressivo. Dizem que é por isso que a gente chora quando nasce, né? Que isso dói pra caramba. Então, o que acontece é que quando o nosso pulmão, ele é formado por uma estrutura que se chama alvéolo pulmonar. O alvéolo, ele é mais ou menos como um favo de mel, assim, aquelas bolinhas. Quando a gente está dentro do útero, o alvéolo pulmonar ele está fechadinho e cheio de líquido. Inclusive, ter líquido no nosso pulmão é de extrema importância para que possa se desenvolver o pulmão adequadamente.
Lá no final da gestação, a gente começa a produzir, lá pelas 37 semanas, uma substância que se chama surfactante. Para quem entende um pouquinho de química, surfactante é qualquer substância que diminua a tensão superficial, né? O surfactante, ele vai diminuir a tensão superficial do alvéolo pulmonar. Para que, quando o bebê nasça, esse alvéolo possa se expandir e entrar o ar ali dentro. Por isso que os bebês que nascem prematuramente... eles às vezes têm uma coisa que se chama síndrome da membrana hialina, que o alvéolo pulmonar não consegue expandir. E uma das coisas que se faz na UTI neonatal é administrar surfactante sintético, para que possa esse alvéolo, então, Perfeito. se expandir. Mas é isso mesmo que tu falou, ele fica lá meio afogado. Pois é, que coisa bizarra e de ponta cabeça ainda. E de ponta cabeça. Negócio meio... Pra ver como nascer é traumático, pois né? É. Deixa eu te perguntar também. Você falou de parto prematuro, né? A partir de quantas semanas um bebê pode nascer sem dar um grande problema? Então, o bebê deixa de ser prematuro com 37 semanas. Que dá 8 meses e meio? Mais ou menos isso. 8 meses. 8 meses e um pouquinho, né? Considerando que a gestação pode durar até 42 semanas, 8 meses e um pouquinho. No Brasil, a gente tem uma sobrevida boa de prematuros com bebês nascidos com mais de 700 gramas, que significa uma gestação mais ou menos com 26 semanas. Ou, transformando em meses, 26 semanas, 6 meses de vida. Mas a gente tem no Brasil já, no mundo, né, bebês nascidos acima de 450 gramas e que sobreviveram. Então, pela literatura, a gente considera que é um aborto até 22 semanas ou bebês com menos de 500 gramas. Mas isso tem mudado, porque a medicina tem avançado e os recursos também. Então, a gente já tem bebês nascidos com menos de 500 gramas e que sobreviveram. E sequela? Temos. Então, assim, as principais sequelas da prematuridade vão ser a hipoplasia pulmonar, que é justamente o bebê dentro do útero e afogado de líquido, é quando o pulmão consegue crescer e se desenvolver. Então, bebês nascidos muito prematuros, o pulmão tende a ser pequenininho, hipoplásico, né? E aí são bebês que vão ter mais dificuldades e doenças respiratórias ao longo da vida, vão precisar de um cuidado especial. A retinopatia da prematuridade, que é um acometimento da visão, né, uma patologia da visão pela prematuridade, porque as células do olho ainda não estavam bem formadas, prontas para ser expostas à luz, por exemplo. E a gente daí tem outras complicações, como, por exemplo, infecções, né? Porque o bebê é mais frágil. Existe também uma outra coisa muito comum nos prematuros, que é a enterocolite necrotizante, que é o intestino do bebê, que também não estava pronto para receber nada. E aí, às vezes, ele faz uma isquemia, assim, é como se morresse uma parte do intestino, e aí, às vezes, o bebê tem que ser submetido a uma cirurgia. Nossa. E, além disso, neurológicas, né? Porque o cérebro não está desenvolvido ainda com 26 semanas o suficiente para nascer. Então, aí o que acontece? Eles, quando nasce prematuro, os médicos colocam ele numa espécie de útero extracorpóreo? Isso aí é para o futuro, útero extracorpóreo. A gente ainda não tem, né? Mas já dizem que tem bastante pesquisa para desenvolver isso, né? O que a gente faz é colocar o bebê na UTI NEO e oferecer todo o suporte, né, respiratório e, né, de coisas endovenosas, surfactantes e etc, para que esse bebê cresça, uma incubadora, né? Então ele vai ficar num lugar aquecido ali, controlado a umidade do ar e tudo mais, para que esse bebê cresça até o momento de poder sair da incubadora e poder ir para casa depois. Perfeito. Né? Beleza, prematuridade. E lá na frente, com 40, 42, 41 semanas, chega um momento assim que a mulher não entra em trabalho de parto e tem que começar? Porque senão vai dar problema? Sim. Então, assim... Isso acontece normalmente? Não. Não é tão normal? É a minoria dos casos, assim, né? Então, a gente, em gestações de risco habitual, né, que são as que não são de alto risco, a gente pode aguardar até as 42 semanas que a mulher entra em trabalho de parto espontâneo.
Em gestações de risco aumentado, isso vai ser bem individualizado. Assim, depende do fator de risco. A gente, às vezes, precisa interromper com 39 ou com 40 semanas. E aí, quando a mulher não entra em trabalho de parto até esse período, a gente pode oferecer uma indução de parto para essa mulher, ou quando a mulher não quer, uma cesariana. Porque a gente sabe que depois de 42 semanas, a placenta começa a envelhecer e aí tem riscos aumentados. O principal risco é de óbito fetal mesmo, porque a placenta ela tem um tempo de duração, né, digamos assim. Depois disso ela para de funcionar, ela perde a capacidade de fazer todas essas trocas. Então por isso o bebê precisa nascer. O normal então é ali pelas 40 semanas o corpo começa a induzir. O corpo começa. Como é que funciona esse esquema do corpo induzir a expulsão de um organismo? De um bebê. Então, assim, na verdade, quem dá o sinal para o nascimento é o bebê. A partir de 37 semanas, essa substância que é o surfactante, ela começa, então, a induzir, o bebê começa a produzir, e essa substância induz os macrófagos fetais, que são células fetais, a produzir interleucina, que é um fator inflamatório. E a interleucina começa a sinalizar a mãe para produzir prostaglandinas. E as prostaglandinas vão atuar no colo do útero, começando esse processo que a gente chama que é um amolecimento do colo para preparar para o parto. Porque o colo ele fica esses 8, 9 meses lá fechadinho, durinho, porque ele tem que segurar o nenê lá dentro. Então é o bebê que dá o sinal para a mãe para desencadear o trabalho de parto ali ao redor dos 9 meses de gestação. E é uma resposta inflamatória. E é uma resposta inflamatória controlada. Eu costumo dizer que o trabalho de parto, ele é como se fosse uma orquestra sinfônica e que tem que estar tudo muito alinhado porque o que acontece? Aí começa a mãe a produzir mais ocitocina. A nossa ocitocina, ela é produzida no nosso cérebro. Ao mesmo tempo, isso vai fazer com que aumente os receptores de ocitocinas no útero e a gente tem um feedback positivo. Uma alça lá no cérebro, aumenta a ocitocina, aumenta o receptor, até que o trabalho de parto desencadeia espontaneamente. E aí entra vários fatores inflamatórios. Então a gente tem fator de necrose tumoral, TNF-alfa, que induz a ruptura da membrana e que aí vai desencadear o trabalho de parto também. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mayara. E o... Eu lembro que quando a gente tava quase, porque as consultas ficam mais frequentes para acompanhar o finalzinho, né? Aí a Cris falou assim, a gente perguntou, tá, mas e se o negócio estourar, a bolsa estourar? Porque a gente vê os filmes, né? As bolsas estouram nos filmes e é um negócio assim, vamos pro hospital, a bolsa estourou, a bolsa dela estourou. Aí a Cris falou assim, não, se estourar a bolsa, me manda mensagem, a gente vê como que tá, a enfermeira vai lá, se precisar, mas qualquer coisa assim, vão dormir, pode ir ao mercado, se precisar atravessar a rua e ir ao mercado. Eu falei, pô, mano, não é um negócio de correr pro mercado. Então é um processo muito diferente do que a gente vê no cinema, né? É muito diferente. A bolsa estoura, tem que ver como é que funciona. Existe esse tipo do cinema que estoura e tem que correr pro mercado? Existe. Correr pro mercado, correr pro hospital? Existe assim, os partos a jato, os partos vulcânicos que a gente chama, né? Em que, bom, rompe a bolsa, começa a contração e o nenê nasce muito rápido. Mas isso é muito raro. Na maioria das vezes a bolsa vai romper durante o trabalho de parto. Eventualmente ela rompe antes do trabalho de parto. E aí, quando rompe antes do trabalho de parto, o que a gente sabe? Que vai começar essa cascata de fatores inflamatórios para começarem as contrações. E quanto mais tranquila a mulher estiver na sua casa, dormindo, fazendo o que ela quiser fazer antes que as dores venham muito intensas, mais fácil é de que esse processo todo aconteça, né? Porque a gente sabe que lá no cérebro, né, falando aí da tua área da neurociência, o parto, ele é um evento do nosso sistema amigdaliano, né, nosso sistema límbico todo envolvido. E quando a gente ativa o nosso neocórtex, a gente vai inativar tudo isso. Então, quando a mulher fica em estado de alerta,
Racionalizando demais. Racionalizando tudo, ela não consegue entrar em trabalho de parto espontâneo. Vai interferir em toda essa cascata. Quanto mais a mulher estiver tranquila, melhor. É um negócio meio animalesco, né? Primitivo mesmo, assim. Completamente. É muito legal. E aí, a gente ficou em casa lá, tranquilo, né? E a Mayara, acho que ela é uma pessoa muito tranquila. Você sempre disse, né? Que ia ser um parto, tranquilo e tal. E ela é uma pessoa muito, muito de boa, assim. Ela não fica... Porque eu vejo que hoje, Cris... Não sei se você vê isso no consultório, se isso se traduz no consultório, né? Pelo menos o que a gente vê de fora, assim, principalmente na rede social. Existe uma cobrança muito grande, pelo que a gente percebe. Eu percebo, na verdade. Nas mulheres por ter um parto normal e porque o parto normal tem vários benefícios, etc. E aí a impressão que dá, não sei se eu estou correto nessa análise, é que a mulher, ela fica os últimos meses da gravidez toda pensando em ter parto normal, e tem que ter parto normal, e aí muda muita coisa na vida para ter o parto normal, e aí faz um monte de mandimba lá que viu para ter o parto normal. Só que parece que, segundo a tua explicação, essa análise sofisticada e que fica ali ocupando a cabeça dela, parece que é uma coisa que vai levar ela a ter uma redução de probabilidade de ter parto normal, porque ela está muito estressada pensando no parto normal. Exatamente. Faz sentido isso? Total sentido. E isso é uma coisa que eu vejo muito na minha prática, né? Então, assim, eu tenho aí 18 anos de formada, mas assisto parto há 20 anos. E cada vez eu me convenço mais disso. Quanto mais a mulher estuda sobre o parto, menor a chance dela ter um parto. E quando eu falo isso, não é que a mulher não tenha que se informar sobre o que é bom para ela e etc. Mas tem mulheres que elas querem saber a parte técnica do parto. E aí eu falo assim, isso não é função de vocês, né? Porque vocês estão ali para curtir o nascimento do filho. Tu tem que saber como que tu vai estar no momento do nascimento do teu filho. A via de parto, ela é, como eu disse aqui, orquestrada principalmente pelo bebê e depende de muitas coisas. Quanto mais tu tiver entregue para o processo, entender que é uma dor, que ela vem, mas ela é uma dor com propósito, dissociar a palavra dor de sofrimento, isso sim é super importante. Uhum. Se preparar para entender que às vezes tu vai ficar 2 dias com dor. E às vezes a gente escuta histórias de parto lá de antigamente que as pessoas diziam assim, fulana ficou 5 dias em trabalho de parto. Ninguém fica 5 dias em trabalho de parto, mas tu fica 5 dias nos pródromos do trabalho de parto, até que essa cascata toda funcione. E aí as mulheres às vezes ficam nessa coisa de querer manter o controle, como tu disse, de estudar muito, de ler 1000 coisas, de receber 1000 informações, números, técnicas. Exato. E aí o neocórtex está lá bem ativado e a gente não consegue produzir os hormônios necessários para um trabalho de parto espontâneo. E aí aquela pessoa que nem dá muita bola tem um trabalho de parto espontâneo. Eu falo assim, as melhores parturientes são essas. Aí a pessoa que racionalizou e foi atrás se cobra mais ainda, fala, mas o que eu não estudei? Aí na próxima vez vai mais fundo ainda, né? Eu tenho uma paciente que é bem engraçada, ela é anestesista. E ela entrou na primeira consulta, Cris, já sabe pra mim que parto é cesárea, né? E daí, eu sempre falo, eu não faço cesárea agendada, eu faço cesárea com indicação. E eu disse, beleza. Aí eu fico 9 meses ali naquela conversa do tipo, mas veja bem, o trabalho de parto tem um monte de benefícios. Mesmo que tu queira uma cesárea, é bom entrar em trabalho de parto. Vamos indo, vendo as coisas e tal. E ela, assim, nunca leu nada a respeito de parto, nunca pensou em ter um parto normal. Ocorreu que ela estava com 37 semanas de gestação, ela começou a ter contrações, ela chegou no hospital, ela já estava com 6 centímetros. E aí, tava quase lá, nem analgesia fez, eu coloquei ela na banheira, ela saiu da banheira, a criança tava nascendo. Caramba, assim. Super e agora ela teve o segundo filho, que quase nasceu no corredor da maternidade. de tão fácil que foi. Exato. Então ela só se entregou pro processo, sabe? Se você tivesse que dar uma dica para essa mãe que tá assistindo aqui nós agora, e ela é super paranoica com parto normal e tal, o que você diria? Meditação. Desencana um pouco Desencana um pouco. Meditação, vai ler coisas boas, escutar histórias boas, conversar com mulheres que tiveram parto. Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante. Conversar com famílias que tiveram parto e entender como é que é.
Porque eu digo assim, a internet, ela é um retrato, né? A gente sabe disso. E tu lembra um dia que eu te falei no consultório, assim, parto é guerra, né? Parto é aquelas fotos bonitas de parto, é só na internet. Exatamente. A gente né? vai chegar nessa parte. Então, assim, conversem com pessoas, escutem histórias verdadeiras de mulheres que passaram, às vezes, 2, 3 dias tendo contração, de que viveram o processo daquele jeito. Leiam livros de coisas boas, da importância de entrar em trabalho de parto e tudo mais. Mas sem ficar muito, assim, naquela coisa técnica. Então, eu tenho mulheres que ficam assim, qual a melhor posição para parir? Gente, não existe como tu saber isso fora do trabalho de parto. Porque na hora que tu tá com dor, tudo muda. E a dor do trabalho de parto, ela é uma dor lancinante. Ela é uma dor que foi comparada à dor de amputação de um dedo. Então, é uma dor muito intensa. Tu só vai saber a posição que tu quer ficar na hora. Perfeito. Né? Tem que se preparar para isso. Perfeito. Existe hoje uma... Eu não sei se assim... É a percepção que a gente tem, até falando com os amigos, depois que a gente teve a Ava, a gente fala com muitas pessoas que têm filho também, né? E aí, como tem essa ideia de ter um trabalho de parto, de ter um parto normal e etc, as mulheres querem muito ter parto normal e tal, a gente conhece muitas pessoas que não tiveram partos normais e queriam muito. Só que existe uma insatisfação muito grande dessas mulheres, porque alguns lugares que elas foram ter... Eu não vou citar nomes aqui, nem das pessoas, nem dos lugares, mas alguns lugares que elas foram ter e é bem recorrente essas histórias, tá? Parece que os profissionais que lá estavam não se preocuparam muito, assim, em querer fazer a mulher ter o parto normal, sabe? Tipo, não, beleza, vamos pro normal. Aí chegou no dia lá, tava com, tipo, sei lá, 5 dedos de contração, ou centímetros, não sei exatamente como fala, e aí dava às vezes pra, sabe, vamos tentar uma analgesia, botar um indutor aqui e tal, e não vai dar certo, o coração tá ruim do bebê, a gente vai ter que entrar em parto em cesárea. E a impressão que deu, depois que a gente teve a Ava lá com você aquela noite, deu pra entender o porquê que os médicos fazem isso, porque, putz, dava pra ter tido a Ava ali, a gente chegou 6 horas no hospital, pra vocês entenderem a cronologia. A bolsa da Mayara rompeu 6 da tarde de um dia, ela tava lavando louça, aí pingou um negocinho e falou, acho que minha bolsa rompeu. Aí a enfermeira foi lá à noite, viu que tava tranquilo, a gente foi dormir com a bolsa rompida e tal, acordamos no outro dia. Às 3 da tarde, às 4 da tarde a gente foi pro hospital e a Ava nasceu 2 e pouco da manhã. Só que aí a Mayara começou a ter mais contrações ali pelas 6h30, 7 horas, que eu acho que você fez aquele tratamento, e foi nascer às 2 da manhã. Mas a impressão que dava é que você poderia fazer uma cesárea ali às 8h30 da noite. E dormir em casa. Você ficou lá até às 3 da manhã. Não, vamos nesse normal. E chegou um momento que a Mayara queria cesárea. Não sei se você lembra. Lembro. Ela não aguentava mais de dor, pessoal. Era um negócio assim assustador. E aí, como a gente dorme muito cedo, ela tava com muito sono. E aí, o que tava acontecendo? Ela tinha a contração que durava uns 30 segundos por aí. Aí a contração ela gritava muito, tipo, gritando muito alto durante 30 segundos. Aí acabava, ela dormia. Ela dormia 2 minutos. Aí começava. Começava de novo. Eu falei, meu Deus, cara. Aí colocou no chuveiro quente, né? Aliviou bastante. E aí chegou uma hora que a Mayara falou pra Cris. Falou, Cris, eu quero cesárea. Vamos pra cesárea. Daí a Cris, não, vamos só mais um negocinho aqui. Você podia ter resolvido o problema ali. Não sei até se você quer comentar sobre isso, mas existe um desestímulo dos médicos de ter... Aí, Eslen, esse é um tema extremamente complexo, né? Primeiro que assim, a obstetrícia, ela é uma especialidade muito pouco prestigiada, né? E valorizada de diversas formas. E para o médico, para nós médicos, eu sempre falo assim, eu falei isso para ti inclusive, a coisa mais fácil para mim é fazer uma cesárea. Eu faço uma cesárea em 20 minutos. Em 20 minutos eu abro uma barriga e fecho uma barriga e tiro o nenê e tá tudo certo. Só que eu não faço cesárea desnecessária porque eu vou para casa e não durmo em paz. Só que a obstetrícia ao longo dos anos foi sendo desvalorizada, desmotivada, uma obstetrícia séria.
O Brasil tem um modelo de obstetrícia muito ruim. Então, a gente... Aqui, ainda em Florianópolis, a gente consegue ter um modelo de obstetrícia melhor, em que os colegas... Tem bons colegas que se dedicam a fazer partos de verdade, como eu digo, porque tem muita gente que diz que faz parto, mas chega lá na hora e indica uma cesárea por nada. E não tem como falar disso sem falar de dinheiro, remuneração. Porque assim, tu pensa que tu faz uma cesárea em 20 minutos e pela saúde suplementar aqui no Brasil, tu vai receber 70% do valor que tu receberia para passar uma noite inteira com uma pessoa e ter um parto vaginal, ter um parto normal. Então, isso é um grande problema. A gente precisa que a obstetrícia seja enxergada de outra forma. Que tu estar disponível para atender um parto de 37 a 41 semanas exatamente. É muito difícil. Então, assim, a minha família mora no Rio Grande do Sul. Eu consigo ir ver meus pais 3, 4 vezes por ano. Porque eu estou sempre disponível. Né? Eu não saio da cidade. As minhas férias eu tenho que programar com 9 meses de antecedência. Perfeito. Para não bater nenhum nascimento lá. Para não bater nenhum nascimento. Então, a gente sabe, por exemplo, no Brasil, que a gente tem a cesárea do Natal, a cesárea do Réveillon, a gente tem a cesárea do Carnaval. Então, tu vai lá, resolve o teu problema. Às vezes, as famílias também não entendem, né, a importância de esperar o dia que o bebê escolhe para nascer. E acham que é conveniente para todo mundo. Eu já perdi paciente porque a data provável do neném nascer era 30 de dezembro e a mulher não queria que nascesse nem no Natal, nem no Réveillon. E queria fazer uma cesárea no dia 22. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Caramba. Eu não faço. Eu não vou tirar um bebê 10 dias antes da barriga sem necessidade. E você comentou até no finalzinho ali que um dia dentro da barriga é um salto grande de crescimento, né? É importante deixar o máximo possível, né? Então, mas assim, existe... Então, você acha que o estímulo econômico é o principal, que faz os médicos inclinarem mais para... acho a judicialização. A obstetrícia é a especialidade mais processada, né? Obstetrícia, ortopedia e cirurgia plástica. Por que a cesárea seria mais segura? É mais controlada. Entendi. E aí os obstetras têm muito medo. E a gente faz a nossa formação no SUS, tem muito processo judicial, e o pessoal está saindo já da sua residência, da sua formação, sem ter o conhecimento e a expertise necessária para bancar um parto, sabe? Saquei. Então proteção também. Pelo jeito, são várias rotas que levam a tomar a decisão de fazer a cesárea, né? E o que você comentou do modelo do Brasil ser um modelo difícil? Qual que é a diferença para o mundo? Então, a gente tem esse modelo no Brasil de que eu sou uma obstetra e que a minha paciente ela quer ganhar o bebê dela comigo e que aí eu tenho que estar disponível muito tempo. Mesmo que eu seja bem paga para isso, é difícil. Quando tu vai para a Europa, na Europa a saúde mais é pública e aí tu vai ganhar o teu filho com o médico que está lá de plantão. Então o médico ele está lá dentro do hospital naquelas 24 horas vai fazer o teu parto. Nos Estados Unidos eles já têm um modelo de equipe obstétrica. Então tu faz o teu pré-natal, vamos supor, a Mayara fez o pré-natal comigo, mas a gente tem uma equipe de 5 obstetras, cada dia um está de plantão. Entendi. E aí é aquele que vai fazer o parto. Entendi. Que facilita a vida da equipe também. Aqui é personalizado, né? Individualizado. E aí dificulta. Porque tu tem que desmarcar o teu consultório, tu tem que desmarcar a tua vida pessoal, tudo, né? A minha vida, ontem, essa noite eu saí da maternidade quase 1h da manhã. Tô aqui, de manhã eu tinha meus compromissos, que às vezes eu desmarco, às vezes quando eu dou conta eu não desmarco. E tipo assim, hoje você tem algum bebê que pode nascer a qualquer momento na tua agenda? Uns 3. Então você pode estar hoje jantando, falar, Cris, tem que vir pro hospital que vai nascer. Eu tenho várias histórias, assim, tô pronta para ir num show. Tira a roupa, vai pra maternidade. No dia da formatura da minha filha, do ensino médio, eu fiz um parto na madrugada anterior. Exatamente. É um modelo que suga muito do médico, né? E aí, dá pra entender, né? O médico às vezes vai lá, daí faz do show, por exemplo, faz a cesárea em 20 minutos, vem embora, dá tempo até de trocar de roupa e pegar o show. E aí também, só que daí é isso, a gente tem que fazer um modelo de obstetrícia que a gente acredite, né? E eu faço isso, e ter colegas. Então, quando eu preciso sair da cidade,
eu tenho a minha sócia que me substitui, eu tenho outro colega, eu sempre tenho é um backup. Então pode acontecer, porque o bebê ele também pode nascer prematuro, já aconteceu. Eu tinha uma viagem marcada, não tinha ninguém para nascer, porque as minhas férias já estavam programadas há muito tempo. Quando eu desembarquei em Guarulhos, uma paciente minha rompeu bolsa com 34 semanas. E minha sócia atendeu e tudo certo. Boa. E falando agora do parto, aproveitando esse tema, do parto normal e do parto cesárea. Quais são os benefícios do normal? Qual que é a grande... Por que a galera é tão inclinada a querer o normal? Bom, como o nome já diz, né? Parto normal é parto normal. Cesariana é uma cirurgia cesariana, né? O parto normal, ele tem muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Para o bebê, principais benefícios. Ele auxilia a maturação pulmonar. Então, durante o trabalho de parto, a ocitocina vai estimular a liberação de cortisol pelo bebê, que faz com que o pulmãozinho fique melhor na hora de nascer. As contrações uterinas, elas fazem contrações no tórax do bebezinho, e essas contrações no tórax também são importantes para que o bebê respire melhor ao nascer. O hormônio da amamentação, os hormônios envolvidos na amamentação são 2, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina produz leite e a ocitocina faz com que o leite saia da mama, né? A ejeção do leite. Então, quando a mulher libera a ocitocina lá no útero, ela também começa a liberar aqui na mama. Então, vai facilitar o aleitamento num trabalho de parto natural, num parto normal. Além disso, a perda sanguínea num parto normal é menor do que numa cesariana. A recuperação é muito melhor num parto normal, né? Então, a mulher num parto normal, no dia seguinte, ela tá pronta para ir embora. A Mayara estava fazendo tudo. Já. Exatamente. Tem alguns partos que a recuperação é um pouco mais difícil, sim, mas não se compara a uma cesariana, né? E claro que hoje a cesariana ela é um procedimento muito seguro, né? É muito raro a gente ter complicações graves de cesárea quando eu estou falando de 2 filhos. A partir da 3ª cesariana, o cenário já muda. A gente já começa a ter mais complicações. Então, a gente tem mais uma cirurgia de cesariana, a gente vai ter mais risco de hemorragia, a gente vai ter mais risco de lesão de órgãos. Então, por exemplo, pode furar uma bexiga, pode furar um intestino. Isso no 3ª gravidez? Até na 1ª. A cesárea aumenta. Sim. Uhum. Só que quanto mais cesáreas tu tem, maior esse risco. Porque tu tá abrindo no mesmo lugar. Abrindo então. E fechando, e é um processo cicatricial, né? E nenhuma cicatriz é igual ao tecido normal. E para o bebê, fazer uma cesárea sem estar em trabalho de parto, é como se... Imagina, tu tá lá, dentro do útero, quietinho, na tua jacuzzi particular, e vem alguém... corta o útero e te arranca lá de dentro. Não é meio complicado, né? Sem nenhum aviso prévio. Meu Deus. E tipo, você comentou que o bebê que induz o parto, né? Então ele não queria aquilo ainda. Ele não queria? Então por isso que você comenta que tem que entrar em trabalho de parto. Mas daí as cesáreas que são agendadas, tipo essa do dia 22 que você comentou, não tem como daí, né? Daí não a cesárea agendada, ela não entra em trabalho de parto. Não entra em trabalho de parto. Exatamente. Perde todos os benefícios ali. Perde todos os benefícios. Existem situações que a gente precisa agendar uma cesárea? Sim, existem. Mas eu costumo dizer que a gente precisa evitar a primeira cesariana. Porque se a gente evita a primeira cesariana, a gente evita a segunda e a terceira. Nasce mais fácil depois. E também tem o inverso, né? Dizem que quando a pessoa faz a primeira cesariana, depois o parto normal, ele já é um pouco mais de risco ou não tem sentido? É mais de risco, sim, né? E tem mais risco de ruptura uterina, principalmente, porque fica uma cicatriz no útero ali, né? Esse é o principal risco. Exato. E eu lembro que a gente estava numa consulta com você e aí você fez uma analogia muito interessante, né? Porque muitas mulheres, elas têm medo da dor, né? Do parto normal. E aí você comentou para a Mayara que seria o equivalente... acho que uma boa analogia é de correr uma maratona, né? Você correr uma maratona vai doer, mas se você tiver afim de terminar a maratona, a dor vai ser uma dor diferente, né? Como é que faz, assim? Porque a mulher que não quer sentir a dor, realmente tem que ir pra cesárea, né? Ou tem como controlar isso? Então, a gente tem recursos, né? Hoje existe a analgesia de parto, né? Que ela é como se fosse uma anestesia
que a gente faz para cesariana, só que com uma dose de medicação diferente, técnica diferente, e ela vai tirar a dor da mulher em 90%. Então, é possível um parto sem dor ou um parto com menos dor. Infelizmente, nem todos os serviços têm um anestesista de plantão que possa fazer a analgesia, mas esse é um direito da mulher, independente se a mulher está tendo seu filho no SUS ou se ela está tendo no privado, a analgesia é um direito e a mulher deve solicitar. Claro que daí vai depender do serviço que ela esteja, se vai ter ali a disponibilidade. Mas, de fato, tudo é a forma como tu encara a dor, né? E eu falo sempre que parto é 80% cabeça, 20% corpo. Quando tu entende que aquela dor, ela vem para te ajudar, para trazer o teu filho, que daqui a pouco tu vai enxergar um rostinho do teu filho, e que quando o bebê nasce, aquela dor vai passar 100%, é muito mais fácil de encarar a dor. Ela vai continuar existindo, mas ela é uma dor com significado, com propósito. Exato. Você venceu uma batalha ali que foi importante, significativa para você, né? A Mayara, quando a gente estava na consulta com a Cris, eu tive a impressão que tinha algumas consultas que era para mim, assim. Principalmente as últimas ali. Tipo assim, Wesley, o trabalho de parto é assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Para os pais que estão assistindo aqui, que recado que você tem para deixar para eles? Primeiro, não tenham medo, né? Esse é o primeiro recado, assim, né? Porque tem pais que têm medo. Outro recado importante, não tenham dó. Não é para ter dó das mulheres, né? O papel do pai é estar ali encorajando a mulher, dizendo, vamos lá. Eu lembro que tu dizia pra Mayara, vai lá, linda, você consegue, vai lá, linda, tá tudo bem. E eu acho tão bonito quando eu vejo pais assim, às vezes eles olham e dizem assim, ai, eu te amo, eu acho aquilo. É isso, esse é o papel do pai. Então, não ter medo, não ter dó, estar ali, segurar na mão, fazer força junto. Porque se eu tenho... ali a gente tem uma dupla, né? Se um dos elos ali da dupla tá fraco, enfraquece todo mundo. Então tem que ser um fortalecendo o outro, sabe? Boa. E assim, saibam que pode acontecer várias coisas, tá, pessoal? Tipo, voltar a janta, pode é um momento de bastante imprevistos, assim. Então não se assustem com isso também. Ô, Cris... Como a gente tem hoje uma população de pessoas tendo filhos mais velhos, né? Por conta do mundo e da configuração da sociedade, muita gente opta por FIV, né? É o FIV o nome, né? Por si só é uma gravidez de risco. Por si só. É uma gravidez de risco. Mas as indicações assim para fazer elas são pareadas com a probabilidade da mulher ter filho no normal? Tipo assim, mulher com 40 anos geralmente opta por FIV ou já continua normal? Qual que existe uma recomendação assim? Na verdade, assim, a indicação de fazer uma fertilização in vitro, né, é quando a mulher não consegue engravidar. E o que a gente considera infertilidade? Mais do que 12 meses de tentativas sem sucesso. Quando a gente tem um casal, né, que está tentando engravidar há 12 meses, não consegue, esse casal já deve ser investigado. Quando eu falo de uma mulher com mais de 35 anos, esse tempo reduz para 6 meses. Então, se o casal está tentando há 6 meses e ainda não conseguiu engravidar, ele já deve ser olhado com um pouquinho mais de atenção, para ver se tem algum fator que se identifique. E aí, a recomendação da fertilização vai depender de por que esse casal não está conseguindo engravidar. Se é um fator masculino, se é um fator feminino, o que é, se é um fator que a gente pode corrigir ou não. Vai depender da ansiedade desse casal, da pressa do casal também. E às vezes os casais optam por fazer uma fertilização, por ter a possibilidade de fazer uma biópsia desse embrião e ver que esse embrião é saudável, para implantar um embrião saudável. Hoje a fertilização ela entra como um recurso para as gestações homoafetivas também, né? Então possibilita o acesso a uma gestação de um casal homoafetivo. Em algumas doenças genéticas hereditárias, cujo risco é muito grande, a gente também pode
fazer a fertilização e escolher um bebê que não seja acometido por essa doença. Que isso é muito bom, né? A tecnologia tá aí para nos ajudar. Eu tenho um amigo meu que a esposa dele tem... Eu não lembro exatamente o problema que ela tem lá nas trompas e tal, não sei exatamente onde é. Eles tentaram FIV e veio 4 embriões e os 4 tinham... Problema. Eram positivo para alguma coisa lá que eu não lembro. Aí não implantaram nenhum, né? Claro. E aí, essa amiga nossa, ela tem 40 anos, né? A tendência é que os óvulos, eles vão acabando. Vão acabando. E aí, com que idade, mais ou menos, já começa a ficar meio beirando o impossível de engravidar? Beirando o impossível, 45. Até os 45 ainda há uma... Ainda há. E é aquilo que eu falei, assim, que tem a epigenética, né? Os fatores ambientais. E hoje a gente está se expondo a muita coisa ruim que a gente nem sabe aí, né? Talvez daqui a uns anos os estudos nos tragam mais dados aí do impacto de tudo que a gente consome sem saber. Mas com 45 anos, a chance de uma mulher gestar com óvulos próprios é menor do que 1%. Aí já complicou. Mas aí existe a possibilidade de ovo doação, embriorrecepção, importação de óvulos. Aí no caso o bebê, ela vira meio que o forno, assim. Ela vira mãe, né? Porque ela vai... exatamente isso. Vai pegar um óvulo doado, né? Ou um óvulo comprado, que existe essa possibilidade também. E vai implantar ali. E daí entra tudo isso. Vira mãe. Tá gestando, tá gerando. Assim como uma mãe que adota é mãe. Vai virar mãe. Vai sentir a dor do parto, tudo vai passar. Vai sentir tudo. Exato. Interessante. Nesse caso, a genética não é dela, né? Não. Ele perguntou se a genética é dela. Nesse caso, não, né? Não. Mas sabe que é bem engraçado isso. Eu tive uma paciente minha que ela tem 47, 46 anos e o marido tinha mais de 50 também, e eles optaram por fazer uma embriorrecepção. Então, a carga genética desse bebê não é de nenhum dos dois pais, né? E ela gestou esse neném e tudo. E o bebê nasceu e tu mais ou menos escolhe as características parecidas com as da tua família, assim, né? E esse bebê é a cara do avô, é a coisa mais fofinha. No caso, tu escolhe... de quem vai doar pra você. É isso. Saquei. Como é que é no Brasil? Eu posso saber o que a pessoa foi na vida que tá doando pra mim o material? Mais ou menos. Tem algumas informações. Quando tu vai pegar num banco, né, de esperma ou fazer uma importação, tem alguns dados que tem acesso, sim, inclusive profissão, idade. Porque eu tenho uma amiga minha, é uma amiga que ela é casada com uma mulher e eles querem ter filho, né? E aí eles estão vendo esses trâmites. Ela disse que lá fora tu consegue saber muito mais coisas quando você vai importar o óvulo lá, ou o esperma. Você consegue ter muito mais informações se a pessoa era, sei lá, música, sei lá, engenheira. Você consegue ter. Aqui no Brasil eles liberam um pouco mais de informações sobre cor de pele, principalmente. Não, parece que tu consegue saber mais ou menos ali algumas coisas, mas lá fora é muito detalhado. Aqui não é tão detalhado. Não sei se... sei lá, a pessoa... É por legislação mesmo, porque daí depois a pessoa... esse filho é meu do esperma que eu doei, quero ele pra mim, sei lá, né? Vai saber. Então faz sentido. Mas o corpo de uma mulher de 47 anos consegue aguentar uma gestação, assim? É mais delicado, digamos assim, né? Tem mais complicações, com certeza. A gente já se prepara para essas complicações, mas... pode. No caso, é que é corpo a corpo, né? Tem mulher de 47 anos que tá, sei lá, acabada voando. E tem outros que estão Exatamente. voando, né? Então a gravidez de risco começa acima dos 35 por conta das características meio que, sei lá, de óvulo e tal da mulher. Não necessariamente por conta do corpo dela, embora o corpo ajude se ela cuidar, né? É mais pela questão genética, assim, do envelhecimento celular, do envelhecimento dos óvulos, por causa disso. Perfeito. Cris, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Como é que o pessoal te acha no Instagram aí, ou nas redes, ou se quiser marcar consulta? O meu Instagram é Cris Gineco, bem fácil. E se quiser marcar consulta ali, tem os dados todos de contato.
Eu sou bem disponível, tem meu e-mail, tem Legal. tudo. Atende online não dá, né? Eu atendo online, atende online? Atendo online, atendo pessoas de fora do Brasil, inclusive. Boa. E eu hoje me dedico bastante assim à área científica, né? Eu faço parte aqui da Sociedade de Ginecologia do Estado, faço parte da Câmara Técnica do CRM, estou sempre inventando alguma coisa aí, dando umas aulinhas também. Massa, legal. Cris, obrigado pela presença, viu? Valeu demais. Obrigado. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like neste episódio para o YouTube recomendar. Envie esse episódio para aquela pessoa que você acha que tem interesse e nós nos vemos daqui uma semana. Ou talvez daqui a alguns dias, não sei como é que tá o pace de liberação de episódios. Valeu!